Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse que é o último episódio do nosso podcast a respeito do Apocalipse. Não significa que a gente vai parar por aqui, não, os projetos continuam. Vamos dar início, então? Vou botar na tela aqui, irmão, daí a gente já vai iniciar esses últimos versículos do Apocalipse. A gente vai ler a partir do versículo 10, e disse: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que sendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É interessante, né, que ele coloca aqui assim, né, não celes as palavras da profecia deste livro. Me lembro até que o pastor Pedro, na última ministração, ele falou que Daniel era para selar e aqui não era para selar, né? Ou seja, lá era um tempo em que a palavra tinha que estar fechada, né, em código, ainda até o tempo da revelação. O tempo da revelação chegou, agora é o tempo de profetizar. E aí ele diz: porque próximo está o tempo, ou porque o tempo está próximo, né? Que tempo é esse? O tempo das profecias se cumprirem, o tempo do reino chegar, né? O tempo de tudo isso. E aí ele vai colocar da seguinte maneira, né? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Parece até que Deus está falando: olha, se você quer continuar sujo, né? Por favor, não se converta não, continue sujo. Não é isso que ele está falando, não. Né? Ele está aqui usando de uma palavra até de ironia. Por quê? Porque está dizendo: o tempo está próximo. Se você não quer se arrepender, se você não quer mudar, se você acha que isso não vai acontecer, então que continue na sua injustiça. Né? Se você acredita que tudo que está nesse livro não vai se concretizar, se tudo que foi profetizado não vai se realizar, continue na sujeira ainda. Né? Quer ficar nisso daí? E daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nisso, porque é muito importante se aprofundar. Se vocês acham que tudo isso daí não vai, Deus não vai dar conta, se você não acredita, se você é incrédulo, então tá bom, continue pensando dessa forma. Aí ele vai se virar agora para o justo. E aquele e quem é justo, né? Seja justificado ainda. Continue Deus, né, te justificando pelas suas obras, porque o contexto é a obra, ele vai falar aqui na frente. E quem é santo, seja santificado ainda. Então você veja que isso é um processo, não terminou, tem que continuar ainda, né? É uma continuidade. Quando é que eu sou salvo? No início, Paulo diz que nós somos salvos em esperança somos salvos. Então no início é o processo da minha salvação. Mas eu preciso me santificar ainda. Eu preciso praticar a justiça ainda. Eu não posso parar. Porque se eu parar, aí eu estagnei o processo. Então a salvação, como diz Pedro, é no fim. O fim da fé. Né? É a salvação da nossa alma. Então é lá no fim que eu serei salvo. Jesus mesmo disse isso em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então, a pessoa ela é incrédula, continua na sua incredulidade, uma hora vai chegar, paga. E você que pratica a justiça, e você que é justificado, continue fazendo isso ainda, não pare não. Né? Vai até o fim, porque ele vem cedo. Né? Esse cedo aí já está 2000 anos já. Ele vem cedo. Ele vem logo. Tem uma passagem no Antigo Testamento, acho que é em Amós, acho que é em Sofonias, que vai dizer que o dia do Senhor logo vem, né? Cedo vem. A questão é a seguinte, né, pastor? A gente precisa ser muito realista, ok? A perspectiva que nós temos do ele vem, ela tem um limite, e o limite é a nossa vida, a minha vida pessoal. Esse é o limite do ele vem para mim. Eu não preciso olhar muito para trás. Não, já faz 2000 anos, Jesus não apareceu ainda. Eu tenho que pensar que a nossa vida é momentânea, que nem diz o apóstolo Paulo, né? Sabemos que essa vida é momentânea e passageira. Então, assim, eu preciso me preocupar hoje, porque o amanhã para mim é incerto. É hoje, entendeu? Então, assim, a minha perspectiva
de aguardar o retorno do Senhor é para hoje mesmo, porque o amanhã para mim é incerto. Eu sei do dia de hoje, eu tenho que dar conta do dia de hoje. Cada dia o seu mal, né? Como está escrito também. Então depende da perspectiva. As pessoas têm uma perspectiva de que não, só um pouquinho, eu tenho muito para viver. Será que você tem muito para viver? Por isso que diz ali, né, que nós precisamos nos manter justos, nos manter purificados, nos manter santos, né? Por quê? Porque o tempo se aproxima. Exatamente, né? Até brinco assim, né? Se Jesus voltar para mim hoje, eu sou pré-tribulacionista, né? O Senhor me tomou antes da grande tribulação. Isso. Então, claro que a gente tem uma perspectiva de reino, mas isso não pode anular a perspectiva do dia de hoje. Claro. Né? Porque se eu pensar só nos dias do reino, que é o erro de muita gente, então eu só vou querer manifestar a cura quando as duas testemunhas se manifestarem. Então eu só vou querer fazer algum milagre, alguma coisa dessa natureza, só quando a igreja se manifestar. E não é assim. Muita coisa já está disponível hoje. Né? Muitos dons já estão disponíveis hoje, que já foram liberados lá em Atos. Não preciso esperar ser hoje para eu fazer aquilo que já posso fazer hoje nas primícias. Então, hoje eu já posso fazer muita coisa. Não tenho que ficar esperando as duas testemunhas se manifestarem para eu começar então a obra. Não, e se eles se manifestarem daqui a 20 anos? Vai ficar 20 anos parado? E se eles se manifestarem daqui a 15 anos, você morrer daqui a 10 anos? Vai ficar parado? Então, a questão do seja ainda, né, é o quê? É continuidade para hoje. Por isso que Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima, né? Fazei, pensai, fazei, imperativo presente, ou seja, eu faço enquanto eu vivo, eu penso enquanto eu vivo, né? É uma coisa diária. E tudo isso que eu falo, que eu penso, que eu sinto diariamente, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu receba ou eu perca galardão. Ou pior ainda, né? Que eu venha perder a minha salvação. Que aí é o caos. Tá? Mas o fato é que o galardão da justiça os injustos vão receber e o galardão da justiça os justos vão receber. Né? Deus vai dar cada um segundo a sua obra. E se a pessoa não perseverar até o fim, como diz lá nas parábolas, né? Aquilo até o que ele tem lhe será tirado. Né? O Senhor deixou ali registrado em todos os capítulos do Apocalipse, e nós percebemos isso durante os podcasts, de que cada palavra ali ela tem uma importância, ela tem um gatilho, um gancho, que te move a refletir, a meditar em toda a Escritura. Isso que é lindo no Apocalipse. Quando eu vejo aqui o verso 10, não celes as palavras da profecia deste livro, e o pastor Pedro, o pastor Igor lembrou hoje, de que realmente ali, no Daniel 12, o Senhor falou para ele, celes, porque está para o tempo do fim. E então aqui, no Apocalipse 22, diz para não selar as palavras da profecia deste livro, pois o tempo, e aí eu quero enfatizar agora essa palavrinha, tempo, que significa kairos. Essa palavrinha, ela tem uma importância. Esse kairos está próximo. E aí eu peguei o verso 10 de Gálatas 4, onde Paulo ele descreve o seguinte, assim, ó, guardai os dias, os meses, tempos e anos. Então Paulo está enfatizando ali a igreja para guardarmos os dias, os meses, os anos e os tempos. Esse tempos aqui também é kairos, que no significado no Strong é tempo oportuno. E tempo oportuno remete para um tempo determinado. O tempo determinado no hebraico é moed. Moed, as solenidades bíblicas, os períodos de encontro solene do Senhor, envolvendo aí o cumprimento profético das solenidades. Nós sabemos, pelos estudos, de que tem trombetas, expiação, tabernáculos, e o Apocalipse, ele é o compêndio de todo o cumprimento profético dessas festas. Então, aqui, Apocalipse 22,
né? Pois o tempo se aproxima significa o tempo determinado, os encontros solenes, o cumprimento das profecias, como o pastor Igor mencionou agora há pouco, vai se cumprir, está próximo. E aí, a importância de entender que o inimigo está combatendo para distorcer, ofuscar o entendimento das profecias, do tempo determinado, dos encontros solenes que estão nas Escrituras, como está lá em Daniel 7, verso 25, acerca desse chifre pequeno. Ele vai fazer de tudo para mudar os tempos e a lei. E nós percebemos, nós estamos debaixo de um calendário gregoriano que ofusca demais o calendário bíblico, de enxergar as solenidades bíblicas. Então, nós temos um esforço enorme para as pessoas que ainda não conhecem as festas e tantas coisas das profecias, para explicar lá do início como que o Senhor instituiu o calendário bíblico e o que o Senhor requer acerca das profecias, das solenidades bíblicas. E então ele chama a atenção aqui, Apocalipse 22, verso 11. O injusto, né, na injustiça, fica o imundo na sua imundícia, o justo na justiça, o santo a santificar-se. Algo que me fez lembrar de Malaquias 3, verso 18. Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve e o que não serve o Senhor. Por que essa palavrinha aí, outra vez? Porque o Senhor também nos chama a atenção. Nos últimos dias serão nos tempos de Noé, onde ali havia uma separação também do santo, do profano, no justo, do injusto, também nos tempos de Ló, e nos últimos dias nós vamos ter a notoriedade, a distinção daquele de fato que serve e aquele que não serve. Então, muito importante atentar para todos esses detalhes aí do Apocalipse. Então, esse compêndio que o irmão Ricardo acabou de falar é muito importante de observar, porque se um livro está selado e a gente só pode abrir no tempo do fim, e esse livro que já foi aberto, nós precisamos o quê? Imediatamente conectar os pontos. Pegar os pontos que Daniel está trazendo com o Apocalipse, e eles vão ter conexões, sim. A gente já estudou aqui em todos os capítulos as conexões entre esses dois livros, principalmente. Lógico que a gente encontra muitos outros pontos que estão ali muitas vezes escondidos nos profetas para conectar, mas o livro de Daniel ele é fantástico para conectar com o Apocalipse. E não é por acaso que esse livro está sendo agora pedido aqui para que nós não selemos. Quando diz assim, ó, não selas as palavras, diz assim, não esqueça isso. Guarda, deixa aberto, né? Medita nisso de dia e de noite. Por quê? Porque é importante nós estarmos atentos com relação ao tempo cronológico e os eventos que vão vir. É importante estudar de profecia? Claro que é importante. A gente viu isso no capítulo 1, estudamos sobre isso também. As profecias, elas nos mantêm em alerta referente aos tempos propostos para a igreja, né? E quando fala ali, quem é justo, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Sabe o que eu consigo enxergar aqui, pastor Igor? O selamento. Eu consigo enxergar o momento do selamento que vai acontecer antes da última semana, né? Então, a gente percebe que praticamente o anjo está nos mostrando que alguns eventos que vão acontecer dali, não, infelizmente, eu digo isso infelizmente, não irá modificar a situação das pessoas. Porque quem está selado, está selado. E quem não está selado nesse momento, e eu tenho que trazer isso para a parte da igreja, infelizmente, não vai conseguir corrigir esse trajeto. E o detalhe importante que faz essa conexão, infelizmente, é a falta de azeite. E aí precisamos voltar para o que o pastor Igor falou. A gente não precisa esperar algum evento acontecer. Essa busca incessante da palavra é hoje. Hoje é o dia. Você não precisa esperar esses eventos que estão descritos aqui. Olha as trombetas, olha o selamento. Quando acontecer, então eu vou voltar correndo para o Senhor. Não. É hoje o dia do preparo. Por quê? Porque no momento do selamento, quem é justo vai continuar se justificando. E aquele que é perverso, ele vai continuar na sua perversidão, porque ele não vai despertar. Infelizmente, é isso que está trazendo. Essa é uma advertência forte para a igreja.
Então ele diz: eis que venho cedo e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aí a gente volta na live que os pastores fizeram agora há pouco, né? Foi a última live. Eu achei muito importante aquele entendimento, me marcou, até fiz um videozinho curto para lançar no meu canal a respeito disso, porque que tipo de obra que nós precisamos ser retribuídos para estar com Cristo? Porque não são as minhas obras que me salvam. O que me salva é o sacrifício de Cristo Jesus por mim. Agora, é aquelas obras em que eu imito a Cristo, aquilo que eu renuncio por Cristo. Quais são as obras em que Cristo andou? Eu não estou falando de perfeccionismo aqui, porque tem diferença. Jesus Cristo, né, na sua essência, tem muita diferença para comigo. A gente sabe separar isso. Mas será que eu tenho mantido, como diz uma das cartas à igreja, eu tenho mantido limpas as minhas vestes? É sobre isso que nós estamos falando. Agora, uma coisa é certa. Independente de como são as suas obras, o galardão, ele será certo. Né? O galardão, ele vem, né, para retribuir ainda. Eu trouxe um texto aqui, eu quero ler com os irmãos, porque eu já recebi pessoas dizendo assim, né? Não, irmão, para que estudar profecia? Não precisa, não. Quando chegar o tempo, vai chegar. A gente precisa entender do amor de Jesus e está tudo certo, é só isso. Mas, infelizmente, muitos dizem que o Senhor vai retardar sua vinda. E o capítulo 2 de Pedro, não, 2 Pedro, capítulo 3, vai dizer assim, ó: sabendo primeiro visto que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, assim, é importante nós estarmos atentos aos eventos que o livro de Apocalipse nos apresenta. Porque a retribuição, tanto como um galardão para aqueles que se mantiveram justos, é uma. E a retribuição para os ímpios é outra. Mas uma coisa é certa: a retribuição será certa. Então, que a gente possa decidir que caminho que a gente vai seguir hoje e manter, né, manter essa chama acesa, que é o Espírito Santo trabalhando dentro de cada um de nós. E muitos, eu até escrevi aqui para compartilhar com todos, muitos pensam que vão receber muito galardão porque realizam muitas coisas. Muitas coisas eu faço para o Senhor e estou fazendo. Porém, a pergunta que eu deixo para a meditação de todos: todas essas coisas que nós estamos fazendo estão sendo realizadas com a motivação correta? Essa é a questão. Qual é a motivação do seu coração para realizar tantas coisas? Será que você está sendo impulsionado por uma autojustificação? Você quer se justificar com relação a alguma coisa? Será que você não está sendo impulsionado porque dentro de você tem alguma raiz de orgulho, alguma coisa tentando te empurrar para fazer, para se justificar? Vaidade, aquela projeção humana que muitas das vezes a gente tem percebido, né, ao nosso redor. É como Paulo descreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, que muitos, né, orgulhosos, presunçosos, têm aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Ou seja, tem aparência, tem a beleza, mas não tem fruto. É a tal da figueira que não tem figo. Onde Jesus passa ali, cadê o fruto? Ele vai e amaldiçoa a figueira. Então, eu quero deixar essa reflexão para cada um de nós aqui. Porque o linho finíssimo, como está lá em Apocalipse 19, são os atos de justiça dos santos. Ou seja, eu preciso, de fato, com a motivação correta do meu coração, né, apresentar os meus atos que sejam, de fato, agradáveis ao Senhor, que venham a exalar, e, né, que seja um incenso perfumado diante do Senhor, todos esses meus atos de justiça, porque elas vão fazer parte do linho finíssimo dos santos. E lá na parábola das minas, onde nós vemos lá em Lucas 19,
o servo que recebeu a mina, ele galgou e rendeu 10. E lá disse assim: muito bem, servo fiel, você terá autoridade sobre 10 cidades. Aqui eu vejo a questão do galardão envolvendo o quê? A herança das nações. Como está escrito lá em Salmos, capítulo 2, verso 8 e 9, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão, como vara de ferro as regerás e despedaçarás como um vaso de barro. Um link direto, ou seja, um Ctrl+C, Ctrl+V, que está lá em Apocalipse 2, versos 26 e 27, uma das promessas para o vencedor, aquele que perseverar até o fim. Este vai vencer. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, olha, novamente as vestiduras aqui, no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Cara, tem bastante coisa nesse versículo aqui. Tem certeza que o pastor Igor vai trazer coisa aqui. Tem. Fora ficam os cães, os feiticeiros, olha só, fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu acho que já vai deixar nesses aqui, né? Já tá bem, dá sim. Bem tranquilo. Pastor Igor, vamos lá. Versículo 13, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você vê essa profecia lá em Isaías, se não me engano, 48, né? Que também está dizendo isso. Aí Paulo vai dizer que ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, nele se principia tudo. João vai dizer que no princípio era o verbo, né? Ou seja, no princípio, lá no princípio, né? Ele era a palavra, né? Que saía de Deus. Você vê em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no, ali no hebraico, pode também ser traduzida como pelo princípio. Então, pelo princípio, né? Por meio de Jesus, criou Deus os céus e a terra. Então, tudo foi criado por meio dele, né? Por meio de Jesus. Ele é o... Não é que tem dois alfas e dois ômegas, né? Dois princípios e dois fins. É porque ambos estão desde o início. E em ambos se inicia tudo. E ambos estão lá no final. E em ambos se termina tudo. Apocalipse 3:4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Tá? Então, você está vendo aí que o texto está falando que tem pessoas que estão com as suas vestes brancas, não contaminadas. O que torna as vestes brancas? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, a ação do sangue é mediante o arrependimento. Ele não sai lavando só porque eu pedi para lavar. Ele lava mediante o arrependimento. Eu me arrependo e o Senhor vem e me perdoa. Não é isso? Um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então é mediante o arrependimento. Se Deus está vendo que não tem arrependimento ali, que foi o caso de Esaú, Deus está olhando o coração. Não é verdade? Então, vestes não contaminadas são vestes lavadas. Vestes lavadas é resultado de um coração arrependido. Esses andarão de branco, junto comigo, porque são dignos disso. Olha aí, o homem é digno disso, tá? Ou seja, ele foi participante, né, das obras de Deus, né, das obras da fé. Então, cabe a um homem tomar essa iniciativa para que ele se torne digno. Tá vendo? Isso aí o calvinismo fala que o homem não é digno de nada. O texto está dizendo que o homem pode se tornar digno, desde que ele não contamine as suas vestiduras. E aí no versículo 5 vai dizer o seguinte: o vencedor, quem é o vencedor? É o que não está com a sua veste contaminada. O vencedor é o que está com suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, que guarda os mandamentos do Senhor. Ele será vestido de vestiduras brancas. Olha aí. Ou seja, eu guardo hoje os mandamentos, eu vivo uma vida de arrependimento, eu mudo o meu comportamento com a metanoia que ocorre na minha mente. O Senhor vai lá e me lava e eu me torno digno de andar com Ele. Isso me torna um vencedor. Isso me torna um vencedor. E aí, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida.
de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Lá no capítulo 21 nós lemos que aqueles que têm as suas vestes lavadas, eles têm direito à árvore, não é isso? A árvore da vida. E é o que está escrito aí. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos, né? E aí, olha o que o versículo 11 e 12 vai dizer. Venho sem demora. Tá na mesma vibe lá de Apocalipse 21. Venho sem demora. Conserva. Aquele que é justo, faça justiça ainda. O que é justificado, justifique-se ainda. Conserva. Até porque o início do versículo que você falou lá, ao vencedor. Então, ao vencedor. Você precisa trilhar um caminho, meu irmão. Não tem nada garantido. Não. Precisa trilhar um caminho. Por isso que diz assim, ó, o justo justifique-se ainda. Né? Então, quer dizer, você precisa trilhar um caminho. E o caminho é a santificação. Sim. Né? Para confirmar a eleição. Exatamente. Como diz Pedro, ó. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. São duas promessas que tem lá. Então preste atenção, ó. Ao vencedor faloei coluna, tá vendo? Em cima vencedor, né? Embaixo vencedor. E de lá, ou daí, jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Aí. A Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. Então nós temos aqui duas promessas. A primeira promessa é a árvore da vida. A segunda promessa é a Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse, no capítulo 22. Só que só tem direito a essa herança, só tem direito a essa promessa o vencedor. Exato. O cara que não tem as suas vestes contaminadas. O que significa que se ele tiver contaminação nas suas vestes, que é o que está em Apocalipse 22, vestes lavadas é porque a pessoa se arrependeu. Se ela tiver, melhor dizendo, contaminação nas suas vestes, o que vai acontecer? O seu nome será apagado do livro da vida. E ele perde o direito à árvore e perde o direito de entrar na cidade. Se ele tem o seu nome apagado do livro da vida, ele é condenado, porque a segunda morte, para os que não têm um nome no livro da vida, é o quê? O lago de fogo e enxofre. O que significa que não existe nenhuma possibilidade de alguém migrar de rei e sacerdote para a nação. Porque a nação, por si só, já não tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que elas não vão entrar na Nova Jerusalém. Não chegaram a lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque não nasceram de novo. Exato. Aí esse é o ponto. Eles não nasceram de novo. Então esse texto é para a noiva. Exato. Esse texto é para a igreja. Pode usar parábola que for, não interessa. Nenhuma parábola da Bíblia vai afirmar, então você será nação. E então você vai ser aquele que perdeu a coroa, não é? E vai fazer parte dos povos. Não existe isso. Não tem nenhuma parábola na Bíblia. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Que você deixa de ser filho de Deus e passa a ser nação. Não tem, não existe nenhuma possibilidade. Quem não vence, perde. Se o cara não vence, o nome é riscado. Está escrito. Está escrito. Se ele não vence, o nome dele é arriscado. Então como é que fica essa equação? O cara é vencedor e não é rei? O cara é vencedor e não tem direito à árvore da vida? O cara é vencedor e não tem direito à cidade? Claro que não. Se ele é vencedor, ele tem direito. Se ele perde também o direito de entrar na cidade, perde o direito de ter a árvore da vida e ainda de bônus o nome arriscado do livro. Então, assim, a gente precisa entender o que é ser nova criatura. O livro de Romanos vem explicar muito bem esse quesito aí, que é entre eu fazer o que eu quero e o que eu não quero. Se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei.
que é a lei boa, santa e justa, né? Porque não são o caminho que eu quero, mas infelizmente nós temos uma tendência pecaminosa enquanto estamos nesse tabernáculo. Gememos para ser revestidos da nossa nova habitação. Então é esse o ponto. Ninguém está pregando perfeccionismo a partir de agora, mas sim um processo de santificação. E esse processo ele começa hoje, ele começou ontem, e ele precisa perdurar até o tempo proposto. E é isso que a gente quer trazer para os irmãos. O processo de santificação. Esse processo ele precisa ser observado. E olha que interessante, as conexões que fazem, né? As conexões que o livro de Apocalipse faz. Quando a gente vai para o capítulo 7, vai dizer assim, ó. Está sendo apresentado ali a visão dos glorificados. Então, quer dizer, se é glorificado é porque venceu, certo? Já chegou lá. E ali vai trazer alguns aspectos deles. Vai dizer assim, ó. Um dos anciões toma a palavra e pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele respondeu: tu sabes, são estes os que vêm da grande tribulação, e eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nós temos muitas informações aqui, a gente já tratou desse capítulo, você pode voltar lá no podcast e acompanhar, porque tem muita informação aqui no capítulo 7. Mas você está vendo uma conexão com o santuário aqui? Quem é que poderia entrar? O homem não poderia jamais, em momento algum, adentrar as portas do santuário. Ele precisava de um intermediador, que era o sumo sacerdote. Só que a partir do momento em que o véu se rasgou, o livro de Hebreus nos diz que nós temos esse direito e intrepidez de entrar lá. A pergunta é, como que você está entrando neste lugar? Com vestes sujas? Ou você está entrando em um processo de santificação? Você está entrando num processo de arrependimento, chegando diante do trono com súplica, pedindo perdão em arrependimento para uma santificação. E aí, quando a gente volta para as festas, o que a gente vê neste lugar santíssimo? Uma festa chamada expiação. Ou, se você não tiver as vestes lavadas, porque eu te falei, todo homem peca, mas tem pecado que não pode ser nomeado no nosso meio. E Paulo falou, não erreis. Ele falou, não erreis. Não se engane. Não, lembra de Gálatas? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não erreis. Não se engane. Não vai pensando que vai ser diferente disso, porque não vai ser. Jesus falou, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma entrará no reino de Deus. O que é a justiça exceder? Eles tinham uma justiça própria, a justiça do que eu faço, mas por dentro eu não me libertei. A nossa justiça tem que exceder. Eu faço porque estou liberto. Tem que tomar cuidado, meu irmão. A gente não está impondo aqui uma pedra pesada para os irmãos. A gente está falando do básico. É não mentir, é não roubar, é não adulterar. Isso é o básico, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é o básico. Aí quer dizer que Davi falou? Quem subirá ao Monte Sião? Aqueles que têm mãos santas e lábios puros. Lábios puros. Como é que é a característica dos 144 mil? Na sua boca não se tem engano. Pureza. Jesus disse em Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então vamos ter pureza. Vamos ser como criança. Se a gente não se tornar como criança, não vamos entrar no reino. Eu estou trazendo uma palavra aqui muito séria, irmão. Isso tem a ver com a nossa salvação. E não é nenhum absurdo isso, não. Será que agora pregar santidade é absurdo? Será que agora pregar fugir do pecado é absurdo? Será que eu serei condenado? Será que agora eu vou ser ridicularizado porque estamos pregando, né, para abominar o pecado? Será que é tudo isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né, da gente viver uma vida de duplicidade. Uma hora é sacerdote, outra hora é nação. Na hora de ensinar, sou sacerdote. Na hora de praticar, sou nação. Que conversa é essa? Isso se chama hipocrisia. E sobre os hipócritas, eles não herdarão o reino de Deus. Diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Né? Diz assim,
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Então é complicado, né? Eu acredito que esse cair aqui que está sendo relatado neste versículo, eu acho que seria aquele cair de abominação mesmo, né? Aquele cair... apostasia total, é riscar o nome do livro da vida. Exatamente. Não é questão, pequei hoje, não. Não. Se for assim, todo mundo tá todo mundo frito, lascado, até eu. Mas você veja que quando a pessoa chega nesse estado, o próprio texto fala que é impossível. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ponto. Ele está categórico aqui. Esse que peca é aquele que se rende ao pecado. É isso. Exatamente. É aquele que se rende ao pecado. Aquele que deixa de viver numa caminhada de renúncia, de buscar o Senhor, né? De reconhecer as suas fraquezas diante do Senhor. Não é disso que a gente está falando. É aquele que se rende ao pecado e permanece nele. E começa a se lambuzar nesse pecado e entra num caminho de apostasia. Então, a este realmente, né, o caminho é o nome riscado do livro, como está escrito em Êxodo. E a gente precisa mesmo entender o que o Senhor requer de nós nesse tempo. Realmente, aqueles que estão no caminho da santidade, busquem se santificar ainda mais, porque os cenários que estão chegando são cenários terríveis, inclusive de uma apostasia crescente de maneira exponencial. E também quero compartilhar com vocês algo que, né, o Paulo deixou claro aqui para Timóteo, que eu até mencionei o verso 5, mas eu vou ler aqui como um contexto geral. Nos últimos dias, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, olha só as características aí, egoísta, avarento, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É aquela questão que eu acabei de falar. Ele se rende ao pecado, se lambuza e quer permanecer nesse lugar. Tendo aparência de piedade diante dos olhos é uma coisa, mas negando o seu poder, negando a eficácia delas. Afaste-se também destes. Essa é a ordem para quem você se deparar com alguém assim. E a gente percebe aqui as várias características que a gente olha aqui, a gente percebe aqui o quê? Raiz de orgulho. Características de estar preso no orgulho, né? Que nós tivemos aí um estudo muito bom sobre a raiz do orgulho, envolvendo as características do Leviatã, que o próprio Senhor apresentou a Jó, e como isso serve de exemplo para cada um de nós. É isso. O sacerdote, ele era diferenciado do povo. Ele tinha que viver uma vida totalmente integrado na santidade. E agora a gente vai ficar empurrando com a barriga. Porque o mundo empurra, porque o sistema empurra, né? Porque a igreja de hoje empurra, ela não quer se santificar coisíssima nenhuma. Não, irmãos. E a base disso tudo é muito claro, está muito claro a base disso tudo. É o amor. Quando você ama, você se entrega a Deus, você se rende a Deus. E aí você vai fazer o próximo passo, que é o quê? Que é meditar na palavra. E aí o Senhor vai te lavando e vai te ensinando o que você tem que deixar de fazer. É impossível, gente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nisso tudo, o antônimo de todos esses pecados é o amor, porque quem ama não rouba, quem ama não é avarento, quem ama a Deus em primeiro lugar não é idólatra. Quem ama o próximo não retém os seus bens. Quem ama a verdade não mente. Olha como é que tudo depende do amor. Tudo depende do amor. Por isso que Deus falou, vós serão reconhecidos como os meus discípulos se amardes uns aos outros.
Tudo é o amor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. O que ouve, diga, vem. O que tem sede, venha. E quem quiser, tome e beba de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Olha, está aumentando aqui, ó. E da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém, amém. Quero dar ênfase aqui neste verso 16, quando Jesus declara que eu sou a raiz. E a palavrinha raiz aqui é rissa, que significa broto, rebento. Ele é o rebento, né? E ele é a geração de Davi. Vai remeter a uma descendência. Por que que Jesus disse isso? Novamente, aquilo que o Senhor está deixando para a igreja. Essa mensagem é a mensagem para a igreja. E a igreja, ela é capaz, em Cristo Jesus, de extrair as mensagens que o Senhor está deixando nas Escrituras. E ela transmite essa mensagem para que o corpo seja edificado, inclusive também mensagem que vai chamar o arrependimento das nações. Então ela precisa o quê? Avançar nessa maturidade espiritual, usar dessa palavra que o Senhor está declarando, revelando para a igreja é capaz de discernir, ruminar e depois proferir essa palavra de libertação para todos aqueles que estão, né, transitando neste caminho aí. Então o Senhor ele chama a atenção de uma promessa que ele vai completar, ele vai concluir, ele vai cumprir essa promessa que ele fez para Abraão, que ele também revelou isso ao profeta Jeremias, e que Jesus também ele vai lembrar no último capítulo, no capítulo 22 de Apocalipse, a geração de Davi, envolvendo esses descendentes como estrelas, a igreja glorificada. É isso. E o Espírito e a noiva, né, a esposa, dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, quem é esse quem quiser? É o que está ouvindo, né? Se você está ouvindo, se você tem ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais, se o Senhor abriu os seus ouvidos para ouvir, depende de você. Você quer? Então toma de graça, né? Da água da vida. Pode tomar de graça aí da água da vida. Não se cobra nada por essa água da vida. Mas você tem que tomar. Você tem que querer. Isso depende de você. A parte dele é abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir. E a sua parte é atender ao chamado, sim ou não. É um texto muito similar ao de Deuteronômio 4:2, olha que interessante. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Né? Então quer dizer, desde o Antigo Testamento, o Senhor vem dizendo isso. Olha, não acrescenta e nem retira. Tudo que eu falar é lipsis letra. É o que está lá em Mateus, quando Jesus vai dizer, né? Que não vai cair nem um tio da lei, da Torá, sem que aquilo venha a se cumprir. Foi um prazer imenso participar disso aí, desse podcast. 22 capítulos de Apocalipse aí na íntegra, versículo a versículo. Foi realmente um conteúdo muito edificante, um conteúdo aí que vai edificar, eu acredito, a igreja do tempo do fim, vai preparar muitos irmãos aí para se juntarem ao corpo das testemunhas aí para tocar trombeta na última semana. Eu tenho certeza disso. Esse material veio do coração de Deus. Essas pessoas que foram unidas, né, de antemão por Deus, com certeza tinha esse propósito de estar fazendo não só esse trabalho, como outros, né, que a gente já se uniu para fazer. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, um grupo que o respeito e a irmandade é o que prevalece, é o que prepondera no nosso meio. Né? A gente
medita junto, conversa junto, se respeita, a gente troca ideia. Quando está errado, a gente abaixa a cabeça, se conserta, a gente gasta tempo lendo, pedindo a opinião um do outro, antes de postar, antes de fazer qualquer tipo de coisa. A gente, e aí, eu vou postar aqui rapidinho, dá uma olhada aí, ver o que vocês acham. A gente sempre pergunta a opinião um do outro. Isso é o que vale, irmãos. Essa humildade, isso não tem preço, não. Isso vem de Deus. E quando a gente trabalha nessa energia, nesse clima, Deus, ele honra, Deus, ele acrescenta, Deus, ele faz a parte dele e nos abençoa, né? Então, eu fico muito lisonjeado, muito feliz de fazer parte desse grupo, de estar aqui com vocês. Eu não podia... Falei, vou dar uma entrada nesse finalzinho aí, né? Para deixar lá as minhas considerações finais e o meu agradecimento e a minha felicidade de fazer parte desse podcast aí que é de Apocalipse. Muito edificante, irmãos. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês e de fazer parte desse grupo aí. Amém, amém. Maravilha. Maravilha. É isso aí. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram presentes com a gente aqui. Vai vir novidade aí, a gente vai anunciando aí nos grupos durante a semana. Amém. É isso aí. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.